Bom, amigos, estamos aqui de volta agora, fechando, como nós dissemos, a série de sabatinas, com os candidatos e candidatas a prefeito de Serra Talhada, querendo já agradecer a doutora Márcia, que está aqui conosco, ela que participou do Empodera também aqui na quinta-feira passada, e está aqui conosco também, participando dessa rede de sabatinas, dessa rodada de sabatinas. Doutora, seja bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso programa. E eu queria, antes da gente entrar direto no ponto do debate em torno das propostas, eu queria que a senhora fizesse uma breve avaliação, né? Já estamos praticamente na reta final da campanha, e na última pesquisa ainda dá a senhora aí com bastante folga diante dos seus adversários, mas o clima é para descanso, é para trabalhar mais. Boa tarde. Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, meu vice, Márcio Oliveira, Max, a todos que estão aqui nos ajudando. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. O clima é de mais trabalho. Faltam 15 dias para uma eleição, onde a gente vai poder trabalhar os próximos 4 anos. Fico feliz com o resultado das pesquisas, e isso mostra, como eu sempre venho dizendo, que a população de Serra Talhada está satisfeita com a cidade que ela está morando, está satisfeito com o desenvolvimento que a gente conseguiu trazer, que está confiando em mim e em Márcio a continuação desse trabalho, mas que em momento nenhum a gente pode parar. É momento da gente trabalhar mais, é momento da gente estar nos 4 cantos da cidade, mostrando nossas propostas, mostrando que realmente queremos continuar servindo a nossa população. E a gente não tem parado. Então, vamos continuar. Eu peço a todos que estão nos ajudando, que a gente renove nossas energias. Eu sei que já passaram aí uns 30 dias de campanha, mas faltam mais 15 dias, e que a gente tem que aumentar o nosso trabalho, porque juntos somos mais fortes. Tudo bem. PC? Antes da minha pergunta, só lembrando, né, a gente está aqui, conta com a presença do vice-prefeito e candidato a vice-prefeito, Márcio Oliveira, que vai participar próximo sábado. A gente tem o debate com os candidatos a vice-prefeitos, e no dia 11 o debate aqui na TV Farol, a partir das 20 horas, já na semana da eleição. Enfim, são 2 momentos marcantes, e lógico, o que está no cronograma da gente, com base nos programas de governo, a gente quer estimular que os candidatos possam debaterem, mas apresentarem com mais nitidez suas propostas, que eu acho que isso é importante para o eleitor, além da questão da disputa política, né, que isso aí é inevitável, mas o plano de governo é essencial que o eleitor tome conhecimento. Márcia, eu vou iniciar. Primeiro, eu acho uma ponderação que eu acho muito positiva dos planos de governo que nós verificamos aqui e sabatinamos. Então, tem 2 pontos que eu acho relevantes, eu não vou nem perguntar, mas gostaria de citar, porque eu acho que são, na minha opinião, positivos. Primeiro, quando o seu plano cita a questão racial, e vocês colocam lá: apoiar as comunidades quilombolas, ciganos, povos de terreiros, instituir o Plano Municipal de Igualdade Racial. Então, acho isso primordial. Espero que isso, caso o lógico seja eleita, se concretize. E a outra, a diversidade sexual, que infelizmente nem todos os planos de governo abordam, mas está aí no seu projeto, junto com o Márcio, instituir o Plano Municipal de Diversidade Sexual. Acho também pontos importantes, e então, enfim, eu não vou nem adentrar, mas eu vou iniciar minha pergunta, e depois Jéssica vai marcar a partir de sua resposta, sobre questões que já vêm em pauta na cidade já há bastante tempo, acho que nas 2 últimas eleições, 3 eleições. Eu queria que você puder pontuar. No seu plano de governo, você fala em modernizar as instalações do mercado público e o pátio da feira, ampliar e requalificar a praça de alimentação e estruturar o Distrito Industrial Municipal Givaldo Andrade de Araújo. E aí, assim, em particular, o Distrito Industrial tem sido tema de debates, e praticamente ele não saiu de papel conforme ele foi programado lá ainda na primeira campanha do Luciano em 2012. 2017 teve a lei que planejou a construção. Certo. Aí, com base nisso, o que é que você vai apresentar de diferente, com base no seu plano, do que hoje temos na realidade, desde as reformas
até a questão do Distrito Industrial. Veja, eu fico muito feliz em saber que fomos os únicos, eu e Márcio, em construir o nosso plano de governo junto com o povo. A gente se reinventou em um momento de pandemia, porque a gente entende que não podemos pegar só técnicos de fora que não conhecem nossa realidade para nos ajudar a fazer o plano de governo. A gente vai continuar assim, governando junto com o povo, sentindo suas necessidades para a gente procurar soluções. E a gente passou mais de 2 meses com a plataforma Serra Talhada Conectada com o Futuro, onde a gente se reinventou, mostrou que a tecnologia veio e tem que ficar, tem que ser aprimorada, tem que ser utilizada pelo governo municipal. E a gente obteve mais de 2.000 sugestões, algumas pedindo a continuação de políticas que já existem e outras pedindo algumas inovações. E quando a gente fala sobre o mercado público, sobre o Parque da Feira, veja, Luciano pegou um governo onde ele teve que estruturar a Serra Talhada. Luciano construiu creches, Luciano construiu escolas, construímos 23 unidades básicas de saúde. É impossível se fazer tudo em 8 anos, mas a gente fez muito mais do que vários prefeitos que passaram e fizeram um terço do que a gente fez. Então, a gente vai continuar. Por quê? O shopping de Serra Talhada, que hoje é uma realidade, atrai pessoas de várias cidades, 50 cidades circunvizinhas à Serra Talhada. A gente modificando, modernizando o nosso mercado público, nosso Parque da Feira, nossa praça de alimentação, que eu sempre tenho o prazer de ser muito bem recebida, onde eu faço questão de comer meu mungunzá às sextas-feiras, quando eu tenho um tempinho, a gente vai atrair esses turistas que também vêm conhecer o shopping para essas localidades. Então, a gente vai aumentar, aquecer a economia dessas localidades. Então, está sim no nosso plano de governo. A gente vai sim fazer, porque a gente entende que existe a necessidade e porque já vamos ter uma Serra Talhada com uma infraestrutura muito melhor do que a que Luciano pegou. Doutora, agora vamos entrar, dar um foco no debate em torno da mulher. Afinal de contas, nós temos 2 mulheres na disputa. E ontem, na quinta-feira, é uma oportunidade, inclusive, da senhora comentar, a ex-vice-prefeita Tatiana Duarte esteve aqui no nosso programa, falando francamente, justamente nessa cadeira que a senhora se encontra, e ela fez uma crítica ao seu plano de governo, inclusive tem um ponto aqui que a senhora fala em fortalecer o equipamento de proteção à mulher, e ela disse que é uma contradição da sua parte a senhora falar em estrutura para a mulher. Segundo ela, o governo do Luciano Duque desmontou tudo que a estrutura tinha de defesa da mulher. E ela cita como exemplo a Secretaria da Mulher, que não existe, né? Eu queria que a senhora comentasse essa fala dela de desmonte, que o governo desmontou e é a contradição da sua parte. E a outra coisa é de que forma a senhora quer fortalecer esse equipamento, como consta no seu plano de governo? De que forma, do ponto de vista prático? Há um equívoco em ela falar que a gente desmontou. Pela primeira vez em um governo, a mulher teve voz e vez. Se você olhar, as maiores secretarias são gerenciadas por mulheres. Saúde, educação, finanças. Luciano deu a oportunidade de nós, mulheres, mostrarmos nossas competências, mostrarmos nossa capacidade, coisa que em outro governo nenhuma mulher teve tanta oportunidade como esse. E que, por isso, eu já digo aqui, a gente evoluiu tanto, porque nossa capacidade de trabalhar e fazer o trabalho bem feito é grande. Todo mundo sabe, eu sempre digo a Márcia que mulher trabalha mais do que homem. A gente cuida de casa, a gente cuida de filho, cuida de marido e cuida do trabalho fora. Então, em primeiro lugar, esse governo, sim, deu voz e vez às mulheres. Se criou a Secretaria Executiva da Mulher. Hoje a gente tem advogado como Simone, hoje a gente tem André, hoje a gente tem Mônica, a própria secretária executiva, hoje a gente tem Rose, que trabalham capacitando mulheres que muitas vezes sofrem agressão não só física, mas psíquica, sem nem sequer saber, tem a noção que está sofrendo esse tipo de violência. Então, hoje, através de capacitações, mostrar quais são as realidades, tanto na zona urbana quanto na zona rural, as mulheres estão se empoderando dos seus direitos, estão fazendo cursos de capacitação para que elas se tornem economicamente ativas. O que é que a gente percebe? No ciclo da violência, muitas vezes a gente não consegue fechar esse ciclo, porque a mulher depende economicamente do marido, do agressor, para sustentar sua casa e seu filho. Então, se a gente
gente capacita essas mulheres, fazemos cursos com elas, incluímos ela na sociedade, incluímos ela com a renda, ela se torna apta a fechar esse ciclo de violência. Essa gestão fez isso. A gente vai construir a sede do CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento às Mulheres, numa estrutura mais ampla, onde a gente possa contratar mais pessoas que possam acolher essas mulheres vítimas de algum tipo de violência com a melhor qualidade. Hoje, nossa estrutura é pequena, mas atende, sim. Antes não existia, agora existe. E a gente precisa ampliar, temos ciência disso. Já temos R$40 mil em conta para a construção desse CEAM. Vamos iniciar essa obra, sim, a partir de janeiro, e vamos entregar às nossas mulheres essa obra importante. Além da Patrulha da Mulher. O que é a Patrulha da Mulher? Esse governo convocou guardas municipais. Hoje a gente tem uma quantidade boa, ainda não necessário, precisamos convocar mais. Essa pandemia impossibilitou que a gente convocasse mais guardas municipais, a gente não, Luciano. E a gente também conseguiu patrulhas, carros, onde os guardas estão nos lugares mais vulneráveis, nos lugares onde os índices de violência contra mulheres são maiores, e a gente está protegendo essas mulheres, a gente está inibindo mais esse agressor. Então, a gente vai continuar fortalecendo. Eu me lembro, Paulo, que assim que eu assumi a Secretaria de Saúde, lá atrás, na primeira semana me pediram 3 ambulâncias, Palmares, Caruaru e Recife. E eu, para que essas ambulâncias? Para pegar mulheres que foram ter seus filhos em outra cidade. Eu, como mãe, como tenho 2 filhas, me imaginei no lugar dessas mulheres. O momento mais importante das nossas vidas, que é quando a gente dá à luz. Já imaginou você ser tirada do seu seio familiar, colocada numa ambulância e ir para uma cidade que você nem sequer ouviu falar, nem sequer conhece, e ter seu filho naquela localidade? Estranho, é muito sofrimento para as nossas mulheres. Então, nós ampliamos aqui, contratamos a Souto Maior, a São Francisco, aumentamos os partos. Quando o nosso plano se resolve, nossa mulher hoje não está mais sofrendo nas estradas, indo para outros hospitais. É nesses lugares que elas estão tendo. Por isso que no nosso plano de governo, a gente também quer colocar um centro de parto humanizado, para diminuir o sofrimento dessas mulheres. Então, a gente vai, sim, trabalhar cada vez mais para proteger você, eu, qualquer mulher que esteja em qualquer situação de risco. Márcia, a gente vai para um outro ponto, e alguns pontos do seu programa, eles meio que repetem algumas coisas que já estavam no programa do prefeito Luciano Duque, tanto da eleição como da reeleição. E a gente sempre fica na dúvida, não se realizou, e agora o que é que Márcia vai fazer para realizar? Eu separei aqui 2 pontos. Implantar o abatedouro público e concluir o fortalecimento do pátio da Feira de Animais e a implantação do parque ecológico. Então, são 2 questões que já foram levantadas e que não se concretizaram. Aí eu te pergunto, o que é que de novo você vai apresentar para se realizar? Você vai buscar verbas? Você vai usar recursos próprios? Qual seria a fonte, a receita para tornar essas 2 propostas realidade? A questão do abatedouro é uma parceria público-privada, que agora, dia 11 de novembro, eu acho que vai ter uma nova licitação para... a gente está prospectando empresas para que venham fortalecer essa parceria e que venham colocar em prática. Mas o que eu sempre falo é o seguinte, se pegam a 2, 3 temas que é difícil resolver, porque ninguém nunca lá atrás resolveu, mas não se vê o que só foi feito agora. Quem foi o prefeito que fez 11 praças, 12 praças em Serra Talhada? O último prefeito que tinha reformado nossa praça, que é o cartão postal de Serra Talhada hoje. Não conheço um prefeito que tenha entregue 23 unidades básicas de saúde. Não conheço nenhum prefeito que entregou 5 creches e tem mais 2 para serem entregues. Então, assim, o povo vê, Paulo, o povo vê que a gente fez a diferença. A gente fez o que ninguém nunca fez. É por isso que eu digo que o povo acredita na gente, porque a gente não fala, a gente faz. Então, podem ter certeza que o que não foi feito não foi por falta de capacidade, não, porque a gente fez muito mais do que Luciano propôs no plano de governo dele. Fez o que muita gente duvidava e a gente vai continuar fazendo. Quando a gente fala da área de saúde, seus adversários costumam criticar, colocando que a senhora já teve o tempo de fazer e não fez. E uma coisa que me chama a atenção aqui, que tem uns destaques aqui na área de saúde: implantar policlínica, implantar um centro de parto humanizado, implantar o hospital filantrópico, implantar o centro de especialidade de atenção ao diabético.
4 coisas importantíssimas que a senhora já de cara está prometendo aí, mas como é que vai acontecer isso, de que forma, de onde virão os recursos, isso vai acontecer a partir de quando, do primeiro ano, enfim. Veja, a gente teve que reestruturar nossa atenção básica. Nossa atenção básica era em casas alugadas, bem pequenininhas, que muitas vezes não atendia, não tinha nem o local de colocar o atendimento odontológico, porque não tinha a sala de colocar a cadeira do dentista. Se eu não estou enganada, eram 16 unidades básicas de saúde, apenas 11 tinha saúde bucal. A gente entregou 23 postos de saúde. Todos da zona urbana e da zona rural têm um atendimento. Zona rural tem atendimento de 15 em 15 dias, alguns uma vez por mês, os maiores distritos. E os outros 29 dias que a população adoecesse, fazia o quê? Hoje esses distritos têm PSFs. Hoje a gente colocou atendimento nas localidades de difícil acesso, como a melancia, como o olho d'água, que nunca tinham visto um pediatra, um médico, um dentista, um enfermeiro. Hoje tem. A gente teve que estruturar a nossa saúde, nossa atenção básica, e fomos reconhecidos por isso. Tivemos uma avaliação do Ministério da Saúde, do PEMAC, ficamos em 3º lugar no Brasil. Que conquista grande. Tá bom? Não. Queremos mais. Eu quero a excelência. E eu sonho. E eu posso dizer que lá atrás, quando eu sonhei em entregar 23 unidades básicas de saúde, me chamaram de doida. Mas eu mostrei que a gente tinha competência. Porque a atenção básica, o município, ele tem que trabalhar na atenção básica. Mas aí o que foi que a gente percebeu? Estruturamos a atenção básica, aumentamos mais de 30 mil pessoas que não tinham acesso a PSF, a médica, a enfermeira e a dentista. Hoje tem o acesso, porque a gente ampliou a quantidade. Então, hoje tem esse acompanhamento. E o que foi que a gente começou a perceber? Primeiro, o homem e a mulher que trabalha, que o patrão às vezes não libera, sai de manhã e de tarde para ir ao médico, que era o que fazia. Vamos colocar atendimento noturno. Colocamos no Mutirão, colocamos no Vila Bela, colocamos na Coab, ampliamos para o Ipicep, para o Alto da Conceição, para o Alto do Bom Jesus. O Vila Bela tem uma ambulância, porque existia a dificuldade de trazer uma pessoa para o centro da cidade, se tivesse uma urgência ou uma emergência. Hoje tem uma ambulância. Tinha atendimento pediátrico lá no atendimento noturno, que a gente já tinha iniciado. Só que com essa pandemia, pelo pediatra ser de alto risco, foi afastado, mas vai voltar a atender. Então, a gente viu que aumentou o número de consultas e, consequentemente, aumenta a demanda, o número de exames. O centro de saúde contava com 5 especialistas, 5. Hoje temos 37. Através do concurso, a gente hoje tem geriatra, urologista, dermatologista, cardiologista, pediatra, reumatologista, tudo isto, como eu sempre digo, que nenhum hospital particular aqui em Serra Talhada tem. E como é que a gente vai implantar a policlínica? Volto aqui a dizer, e a UPA? Gente, não foi Márcia Conrado, não foi Luciano Duque que disse que não queria mais UPA. Tem uma portaria do Ministério da Saúde, a 3583, do dia 16 de novembro de 2018, que viu que com R$100 mil não se coloca uma UPA, que as que são gerenciadas pelo Estado, que são 15 em Pernambuco, custam entre 900 mil e R$1,5 milhão. O próprio Ministério da Saúde disse que não tem condições de manter uma UPA 24 horas municipal. Quem já está com seus prédios construídos, veja qual é a maior necessidade. Se quer colocar um PSF, se quer colocar um CAPS, pelos estudos daqui eu vi que o melhor seria uma policlínica, porque a gente torna mais eficiente o atendimento. Hoje você vai ao ortopedista, aí se ele pede um raio-x, você tem que ir em outro local fazer o raio-x para depois voltar para o ortopedista. Nessa policlínica, a gente vai trazer esses 37 especialistas, colocar lá e equipar com aparelhos. Então, vai se tornar mais eficiente. Então, a policlínica vai ser assim, que vai ser construído. Porque eu acho engraçado que agora aparecem vários salvadores da pátria. Eu vou fazer isso, só falta dizer que vai à Lua. Mas por que não fez quando teve a oportunidade? Não fez nem posto de saúde. Não se implantou, não cuidou nem do básico. Então, a policlínica vai ser feita assim, como eu estou dizendo. O centro de parto humanizado é uma necessidade que Serra Talhada tem. Conseguimos trazer o Altino Ventura. Ninguém nunca pensou em conseguir o Altino Ventura e hoje está aqui. Se fechou em Garanhuns, se fechou em Salgueiro, em Arco Verde, mas Serra Talhada manteve. E melhor, vamos ser a referência de cirurgias dos olhos. Só vai ter Serra Talhada e Recife que vai fazer cirurgias de retinopatia. Por quê? Porque temos capacidade de trazer. Então, se eu trouxe o Altino Ventura, vou fazer, sim, um centro de parto humanizado. Um hospital filantrópico. Por que um hospital filantrópico?
Ah, e a questão do hospital municipal. Não precisamos estar falando aqui as questões do partido A, partido B, que entrou na justiça. Enfim, hospital filantrópico. Com a Covid, a gente viu a possibilidade de reabrir o pronto-socorro. São José. Reabrimos, certo? Então, quando acabar a Covid, que se Deus quiser, espero que essa vacina chegue logo para a gente iniciar o ano sem esse coronavírus, ou diminuído com a vacina, a gente vai transformar no hospital filantrópico. Por que filantrópico? Porque é muito mais fácil a gente captar emendas de deputados. E eu já entrei em contato com o deputado Fernando Monteiro, com Gonzaga Patriota, ontem tive com o Fernandinho, ontem, sexta-feira, com o Zé Raimundo. Então, é muito mais fácil eles alocarem emendas. Pastor Eurico, nesse hospital filantrópico. Só para ficar claro, só interrompendo para fechar a resposta. A senhora pretende fazer tudo isso com emendas parlamentares? Também. A grande diferença desse governo foi que a gente deixou de ter só um chefe político que queria administrar a Serra Talhada de Recife e vimos que nosso chefe tinha que ser o povo. E o povo escolheu que tinha que ter vários administradores. Hoje a gente tem representatividade de 12 deputados federais. Nunca se investiu tanto em Serra Talhada como agora. Por quê? Porque temos capacidade de articulação política, reconhecemos que nosso chefe é o povo de Serra Talhada e que todo mundo vê que a gente tem capacidade e transparência de gerenciar esses recursos que são alocados em Serra Talhada. PC. Antes de fazer a minha pergunta, eu queria até um esclarecimento e é uma oportunidade para você responder ainda dentro dessa questão da UPA. Na semana passada nós recebemos a candidata do Avante, Socorro de Carlos Evandro, e na oportunidade ela afirmou que para a questão da UPA, ela ainda como secretária recebeu um valor, me falha a memória, não sei se 250 mil, e posteriormente à saída dela houve um outro repasse. Aí, ela indagada se ela ia fazer uma auditoria para ver essa questão, ela disse que sim, que quer que depois explique aonde foram aplicadas as verbas que vieram para a UPA. Aí uma oportunidade para você, Márcia. Vieram essas verbas, elas foram aplicadas, o que já tem lá no prédio foi usado em função dessas verbas que foram liberadas? Sim, a construção está lá, ainda existe muito dinheiro em caixa, a gente está esperando... Está na Caixa Econômica e qual banco já está dividido? Não sei o banco. Mas tem um empenho Tem tudo direitinho. A gente recebeu o prêmio de transparência. Esse governo transparência em relação ao dinheiro do Covid, transparência em relação a todos os recursos. A gente não tem nada o que esconder. O Conselho Municipal de Saúde, que é um órgão fiscalizador da saúde, faz sim o acompanhamento de 6 em 6 meses de todas as contas, de saldos, do que foi gasto, de todos os empenhos. Nunca tivemos nenhuma conta rejeitada. Então, estamos esperando só o novo ministro da Saúde dizer que a gente pode dar continuidade à obra, que o dinheiro está em conta e a gente vai entregar nossa policlínica. Pronto. Eu não tenho o que esconder de ninguém. O Conselho de Saúde sempre faz as auditorias. Nunca tivemos nada a esconder. E quem quiser procurar, pode nos procurar que a gente mostra onde é que está. Todos os investimentos. Agora eu vou para a minha pergunta. Só informando, o chat está bombando. É uma disputa ferrenha, tá um negócio impressionante. Eu quero agradecer a participação do pessoal que está aí comentando, independente da opção política, mas tá um negócio fenomenal. Depois você passa uma geral. Mas eu queria perguntar, Márcia, tá no seu plano de governo, eu fiquei numa dúvida, tem lá falando sobre capitalizar o IPPS. Eu não sei se é o Instituto de Previdência. Instituto de Previdência. Aí, assim, como se daria essa questão da capitalização? Porque o Paulo Guedes, o ministro da Economia, propôs isso agora na recente reforma da Previdência brasileira. E houve uma rejeição muito grande, essa história da capitalização foi retirada de pauta. Aí eu te pergunto, é a saída para essas questões? É capitalizar, jogar ações do Instituto de Previdência, nas bolsas de valores, tornar isso palpável para as pessoas adquirirem. E se esses títulos perderem valor, isso não vai influenciar na aposentadoria dos futuros aposentados? Como Primeiro, é mais ou menos essa a gente tem que ideia? tornar a nossa conta positiva, né? Sim. Vocês sabem que teve um déficit muito grande de outras gestões. Muita gente me questionando por que eu fui a favor daqueles valores do reajuste. Não foi Márcia que foi a favor,
foram os deputados federais, os senadores que votaram nesse projeto. A gente tentou minimizar, o governo tentou minimizar, principalmente para os inativos. Aí diz, estão tirando 14% do meu salário. Não, 80% dos inativos recebem um salário, entre um salário e um salário e meio. Essas pessoas não têm desconto nenhum. Os que estão acima de um salário e meio, só vai o excedente tirar esse desconto. Por exemplo, eu recebo R$2.000, então é 14% em cima de R$500, que é o valor de um salário e meio. Então, primeiro a gente tem que desmistificar essas questões. Ficam, Márcia foi a favor. Não, não fui. Eu sou contra a tudo que se tira um direito dos brasileiros, principalmente de pessoas que trabalharam sua vida toda e que agora estão precisando ficar com sua aposentadoria. Então, eu sou contra, mas, infelizmente, é uma lei federal que a gente tem que cumprir. A gente precisa convocar mais concursados. Essa gestão fez 2 concursos válidos, transparente, onde já se chamou mais de 1.000 pessoas, 50% dos efetivos que se encontram no município hoje foram chamados nessa gestão. A gente precisa aumentar o número de concursados e vamos fazer isso, porque vamos abrir mais serviços, então vamos prorrogar o concurso existente e vamos organizar a conta do IPPS. A senhora já tinha alertado que tinha que sair um pouquinho antes, porque tem um compromisso agora, daqui a pouco, na zona rural, então vou priorizar aqui as perguntas dos nossos participantes aqui. João Feitosa, ele está lá em Brasília Teimosa, em Recife, ele trabalha com pesquisa e está perguntando o seguinte: qual será a marca da administração da primeira mulher prefeita de Serra Talhada, caso a senhora seja eleita? E outro cidadão que faz uma pergunta aqui, não quis se identificar, mas a pergunta não tem nada demais: como a candidata vai enfrentar para resolver o problema de esgotamento e tratamento dos esgotos sanitários? Vamos lá. O tratamento do esgoto, todo mundo sabe que existe uma concessão com a Compesa, que tem validade até 2023. Já tem o projeto pronto do Plano de Saneamento de Serra Talhada, que vai começar a ser executado em 2021, próximo ano, né, onde a gente, Serra Talhada, vão ter 17 elevatórios que vão escoar o esgoto para uma única estação de tratamento. É um projeto que vai ser financiado pelo EasyBank. Então, a partir de janeiro, vai começar, sim, a ser cobrado a Compesa para isso, porque senão não vai haver a renovação da concessão. O projeto já existe, como eu falei, já existe o financiamento. A Compesa que a gente tem que fazer. A Compesa, com o EasyBank, e a partir de 2021 já vai ser planejado, já vai ter tudo organizado. Em questão à marca da primeira mulher a governar Serra Talhada, eu digo sempre, Giovana, eu creio muito em missões. E a gente sempre planta muito o que a gente colhe. E o que eu pude observar, porque Márcia é a candidata, ninguém olha o histórico, ninguém vê que Márcia, há 10 anos, se formou em odontologia, escolheu a zona rural para atender as pessoas, porque entendia que existia uma maior necessidade e que eu fico muito feliz que há 10 anos eu atendia, ainda tem gente, é porque era tão bom quando a senhora via, podia ter 40 pessoas, a senhora só saía quando acabava de atender todo mundo. Logo em seguida, fui chamada para ser coordenadora de todos os dentistas, depois secretária de saúde. Não tenho conhecimento de alguma secretária que passou 6 anos em uma secretaria. Tenho ciência que dei tudo de mim para cuidar das pessoas. Então, a marca de Márcia Conrado vai ser cuidar das pessoas, porque eu entendo que, se Deus quiser, o povo vai reconhecer o nosso esforço, o que tem dentro dos nossos corações, que é servir a população, e vai nos colocar na Prefeitura de Serra Talhada em janeiro. E a gente, Márcia, vamos pegar uma prefeitura mais organizada, mais equipada, com praças, com quadras, com ruas calçadas. Então, a gente vai ter o prazer de cuidar mais das pessoas. Então, essa vai ser a grande marca de Márcia Conrado. Vamos fechar alguma pergunta sua, outra minha? Vai ter que a sair. minha é sobre a questão da educação, uma sobre a educação superior e outra sobre a educação básica. Lá no seu plano sobre a educação superior, fala em fortalecer e reformular a instituição de ensino superior, suponho que seja a ESTE, né? Visando adaptar-se a mudanças de cenário do mercado de trabalho. Te pergunto como seria essa mudança, o que é que a ESTE tem que se adaptar, inclusive se há perspectiva de mudança de gestão. E sobre a educação básica, para ser mais rápido, você fala aqui em adotar os boletins escolares online, né?
Então, os diários online, que é uma dinâmica que o Estado já adota e que facilita, inclusive, a vida do professor e o contato dos pais que vão ter esse acesso de uma forma mais prática. Então, sobre a faculdade, ontem, quinta-feira, a gente teve com a CDI, os representantes da CDI, os dirigentes, e é isso que a gente conversa. As empresas precisam de certo tipo de mão de obra, mas os cursos que são ofertados são outros. Então, nossos jovens estão fazendo cursos que não estão sendo pedidos nas empresas. Então, a gente precisa fazer um estudo de quais são as necessidades em Serra Talhada para a gente poder oferecer esses cursos e poder já ter um emprego garantido. Então, tanto na CDI foi falado isso, que já existe essa parceria com o IF Sertão, onde já estão pedindo para ser à noite, porque a maioria dos funcionários já trabalham, mas precisam se especificar em determinadas áreas, e é isso que a gente propõe. Propõe fazermos um estudo de quais são as maiores necessidades de Serra Talhada. Não adianta eu investir no curso de odontologia se o mercado não está... Então, a gente precisa fazer esse estudo para garantir que quem faça os cursos tenha uma maior probabilidade de conseguir um emprego. Em questão ao o diário eletrônico e o boletim online, isso eu pude fazer com os agentes de saúde, que antes cada visita levava milhões de folhas. Então, a gente tornou mais eficiente o trabalho deles com um tablet, onde já fica tudo registrado, já vai tudo para a nuvem. Então, é isso que a gente quer, diminuir as dificuldades dos professores com esse diário. E o boletim online é porque fica muito mais fácil dos pais acompanharem as notas dos seus filhos, de acompanhar a frequência. Então, é isso que a gente quer, tornar mais eficiente o trabalho. Bom, tem muita gente participando aqui. Eu quero dizer que não tem mais tempo, que a candidata vai sair. Eu vou pegar só um abraço aqui que o Guilherme Calviraba está mandando, e aí sintam-se todos contemplados. Ele está dizendo, manda um abraço aqui vitorioso e vermelhusco para Márcio e Márcio. Eu achei linda na missa do Rosário a filha dele. Com a mãozinha, o símbolo só do para fechar, M. doutora Márcia, com minha pergunta, a senhora vai responder rapidamente, já agradecendo pela sua participação. A questão das câmaras de segurança. Eu vi que está no seu plano de governo, mas foi uma coisa que foi debatida praticamente os 4 anos, e Duque fez coisa, eu diria, mais homérica, né? E não conseguiu tirar isso do papel. Só encaixando que está também a dos prédios públicos, né? Isso, que foram muito arrombados. A senhora vai tirar, eu estou chamando de caveira de burro. Estou chamando de caveira de burro aquela coisa complicada que Duque não conseguiu. E olha que ele conseguiu muita coisa do ponto de vista, sobre outro ponto de vista de infraestrutura. É prioridade para o primeiro ano de governo essa história das câmaras? Sim, aliás, já está em licitação, acho que já está em fase de finalização a questão do monitoramento da cidade e dos prédios públicos, principalmente. Por quê? Hoje eu tenho 3 guardas municipais para olhar um prédio, porque tem as escalas, tem os finais de semana, enfim. Se a gente organiza um monitoramento, a gente torna mais eficiente o trabalho deles. Em vez de eu ter, não sei quanto, 40 só em prédios públicos, a gente faz uma escala com 5 e a gente vai ter 35 fazendo a Ronda Mulher, a patrulha da escola, a patrulha nos bairros mais vulneráveis. Então, a gente tem que tornar mais eficiente. Não adianta a gente correr do mundo que a gente vive. É um mundo informatizado, é um mundo globalizado, e a gente tem que tornar eficiente o nosso trabalho. Pronto, chegamos ao final da última sabatina, fechando o ciclo de sabatina. Quero lembrar que o Márcio Oliveira, o candidato a vice-prefeito, o atual vice-prefeito, ele já está aqui olhando no terreno, já está se preparando aqui. Eu já vi que ele está olhando a posição de câmara, porque na sábado que vem vai ser o debate com os vices, os 4 vice-prefeitos que já confirmaram aqui, e Márcio veio uma semana antes para olhar o terreno, viu? Assim, um abraço, viu? Doutora, muito obrigado, viu? E boa sorte. Eu agradeço a todos vocês que estão aí nos ajudando, agradeço a você, Giovanni, e a Paulo, a todos que estão nos assistindo pela oportunidade de mostrarmos o nosso plano de governo. Espero que cada um veja quem muito fez por Serra Talhada, que foi o governo de Luciano Duque, que confiem, sim, em Márcia Conrado e Márcio, que tem determinação, coragem suficiente e amor por nossa terra. Então, vamos continuar, o trabalho não pode parar, vamos continuar avançando com o 13 daqui a 15 dias. Ok, então, começando agora a contar o tempo, eu quero mandar, antes de mais nada, um abraço para o doutor Luiz Pinto, já tem muita gente no chat aqui. E doutor Luiz Pinto, que foi o nosso sabatinado dos passados, está dizendo aqui, estou esperando a sabatina da nova prefeita e desejando boa sorte para ela. Obrigada, doutor Luiz Pinto, um doutor que eu admiro muito. Ontem tive com a filha dele na igreja, na abertura da procissão, cada dia mais linda. Um abraço, doutor Luiz Pinto. Um abraço, doutor Lula. Vamos começar agora. Doutora Márcia,
é odontóloga por profissão, ela foi secretária de saúde de Serra Talhada também. Ela, como prefeita, foi gestora por 2 anos da Associação Municipalista de Pernambuco, é prefeita de Serra Talhada e candidata à reeleição. Candidata, eu vou começar perguntando à senhora, inclusive nessa oportunidade que a gente vai ter, a senhora, inclusive, vai ter vai ter a oportunidade de responder até críticas que estão sendo soltadas, que a gente não viu um pronunciamento seu ainda, e a gente vai pegar nesse viés. Eu vou começar a falar sobre saúde, que a senhora é da área de saúde, e saúde eu estou sentindo, a impressão que eu tenho, que o termômetro vai esquentar sobre a questão da saúde, não só pela senhora ser da área de saúde, mas pela senhora ter sido secretária de saúde. E a minha primeira provocação é com relação ao Hospital São José, porque o Hospital São José, de fato, ela entrou de cabeça na campanha, pelo menos nos candidatos que têm passado por aqui, eles têm se manifestado com relação a isso. No sábado passado, o doutor Luiz Pinto, ele colocou a história de transformar, se eleito, o Hospital São José no centro oncológico. Fez críticas que a gestão tinha abandonado o hospital, né, foi muito duro, inclusive, nas críticas. Já no plano de governo de Miguel Duque, ele ressuscita o Hospital São José, pegando sobre o viés do hospital filantrópico, que estava no seu plano de governo há 4 anos atrás. Eu, pesquisando o plano, não vi nenhuma menção, pelo menos direta, ao Hospital São José. Nós temos 2 candidatos, os principais adversários, dizendo que vão trabalhar em cima disso. Eu não vi citação explícita com relação ao Hospital São José. E eu queria perguntar à senhora se a senhora, com relação a senhora abandonou a ideia de ter um hospital filantrópico em Serra Talhada, e essa história do Hospital São José, a senhora abandonou também, se reeleita, de fazer uma outra intervenção lá? Bom, primeiro eu agradeço a oportunidade de explicar tudo isso e falar um pouco, né, dessa caminhada que eu escolhi para a minha vida, que foi a área da saúde. Eu sou apaixonada pela minha profissão, eu sou apaixonada por cuidar das pessoas. Quando eu me formei em dezembro, dia 28 de dezembro de 2009, eu tive a oportunidade, em janeiro de 2010, de escolher onde eu queria trabalhar. E, assim como trabalhei, montei meu consultório particular em Belmonte, depois em Serra Talhada, eu escolhi atender na zona rural, porque eu sentia, com a vivência do meu pai, que era vereador, a necessidade de um atendimento melhor naquelas localidades. Então, eu me decidi a dedicar grande parte da minha vida profissional a atender essas pessoas que mais precisavam. E aí atendi em Talpiranga, Caiçarinha, Bernardo Vieira, Água Branca, Logradouro, Malhada do Juá, e pude fazer minha contribuição, e ainda fico muito feliz de encontrar 14 anos depois, vários pacientes com várias histórias bonitas. E logo em seguida, 1 ano depois, fui convidada para ser coordenadora de saúde bucal, um desafio naquele momento, onde os postos de saúde, a minoria tinha esse cuidado de saúde bucal, e a gente pôde implantar essa profissão em todas as unidades básicas de saúde. Pelo trabalho bem feito, graças a Deus, com muita dedicação, a gente conseguiu ganhar, né, a confiança e ser convidada para ser secretária de saúde. E logo em seguida, o COSEMES, que é o Conselho Estadual de Secretários de Saúde, eu tive a oportunidade de ser diretora dessa entidade tão forte que briga por melhorias. E a gente agora, enquanto prefeita, pode contribuir de uma forma mais ativa. A gente sabe que no decorrer da caminhada tem as prioridades que surgem, mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito que o diálogo tem sido a quebra dos muros que existiam. Então, a partir do momento que a gente dialoga com o governo federal, a partir do momento que a gente dialoga com o governo estadual, a gente pode planejar um projeto, né, que atenda ao município da melhor forma. E aí, quando a gente fala em hospital, é muito bom dizer que Serra Talhada era um dos poucos municípios, de quando a governadora Raquel Lira escolheu fazer mutirões de cirurgia, que não tinha fila de cirurgias eletivas, porque a gente escolheu cuidar da nossa população, então a gente paga na rede terceirizada. A questão de oncologia, a gente sentou até com o ex-governador Paulo Câmara e com a governadora Raquel Lira,
e eu acho que eu já anuncio aqui, que na extensão do Eduardo Campos já tem uma área específica para oncologia. Nas próximas expansões do Eduardo Campos, que está acontecendo gradativamente, já tem uma área específica para oncologia. Hoje, nossos pacientes já têm Arco Verde, que é mais próximo, Caruaru e Recife. São os lugares onde eles fazem esse tratamento de quimioterapia. Mas já existe um planejamento aqui para que isso aconteça. Então, mesmo sendo de alta e média complexidade, o grupo todo quebrou esses muros, porque eu acredito que governar não é criar muros, não é se isolar, não é olhar para as necessidades de si, e sim para o que você escuta na rua, as necessidades da população. Então, diante disso, eu fico muito feliz quando eu ando em várias portas, quando fala da casa de apoio. Enquanto a gente não tem oncologia aqui, nossos pacientes vão para a casa de apoio. Antes, eu não tinha autonomia de dizer vou colocar uma alimentação de qualidade, vou colocar um assistente social, vou colocar um acompanhamento, uma melhor estrutura. Enquanto prefeito, eu priorizei isso. Porque só sabe, Giovanni, quem está doente e quem precisa de um apoio, quem vai. Antes, não era um ônibus de tanta qualidade quanto a gente tem hoje. Hoje a gente tem ônibus com primeiro andar, hoje a gente tem ônibus... Porque a gente que vai num carro confortável quando volta maltratado de uma viagem, imagine quem vai para uma sessão de quimioterapia. Então, a gente priorizou cuidar dessas pessoas, tem essa casa de apoio, hoje a gente tem transportes mais confortáveis para que essas possam ir. Lá dentro da casa de apoio também tem um carro que pode disponibilizar a locomoção de pessoas mais necessitadas, além da alimentação, além do conforto, além do cuidado. Então, essa questão de oncologia já está muito bem desenhado. Assim como a maternidade, que eu tive a sorte de, junto com o presidente Lula, escutar da governadora Raquel Lira, que a gente já olhou o terreno, que vai ser próximo do Eduardo Campos, então vai ter, sim, uma maternidade aqui em Serra Talhada. E, tendo uma maternidade, o OSPAN ele fica para emergências e urgências. Então, a gente tem hospital filantrópico como o Irmã Dulce, que atende os pacientes de saúde mental. A gente tem a hemodiálise, que no nosso governo a gente conseguiu colocar, eram 68 pacientes que iam 3 vezes por semana para Salgueiro ou para Arco Verde, passar várias horas no hemodiálise, muitas vezes tem que ficar internado para recuperar sua saúde e para voltar. E hoje a gente tem um hospital filantrópico que atua em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. Então, diante de todo esse desenho, diante de toda a conversa, diante de todo o estudo, não existe necessidade de colocar um hospital municipal. Primeiro, porque o financiamento não existe de acordo, não é um valor. Os hospitais municipais ele recebem um recurso muito pequeno, então ele acaba sendo sucateado. A gente utilizou o pronto-socorro no momento de pandemia, no momento onde a gente precisava dos leitos para cuidar com quem estava de Covid. Mas, em questões de cirurgias, hoje a gente tem uma rede terceirizada que a gente faz questão, mesmo sendo obrigação do Estado, mas de complementar. Hoje, nossas gestantes não precisam ir para outras cidades, porque a gente cuida. Logo, logo, a gente vai ter uma casa de parto humanizado, de parto normal, na Caxixola, que a gente conseguiu com o senador Humberto Costa, 1,5 milhão para que a gente possa cuidar dessas pessoas. Então, a gente não pode ser irresponsável de um momento eleitoral, a gente está falando sem ter conhecimento próprio. Então, a primeira coisa que eu digo que a melhor coisa que a gente fez foi escolher quebrar os muros e construir pontes para a gente servir nossa população de Serra Talhada. E é assim que a gente está fazendo. Conseguimos 5 ambulâncias. Semana que vem a gente já compra mais 5 carros, mais 3 ambulâncias e 2 carros maiores para a Secretaria de Saúde, porque agora a gente tem consultório móvel odontológico que pode atender nas localidades de difícil acesso. Então, esses carros vão fazer esse transporte. Hoje a gente tem, além da unidade básica de saúde, que só tinha o clínico, os exames laboratoriais sendo realizados nas nossas unidades. Veja só, quem é da zona rural? Colocamos o médico lá para atender. O médico solicitava um exame, mas nem todo paciente tinha R$15 para vir no carro, R$10, R$15 para almoçar, porque sai muito cedo e volta depois de 1h da tarde, e R$15 para voltar. Ele tinha um atendimento, mas não tinha o fechamento do seu diagnóstico. E hoje, Cornélio, todas as unidades rurais e urbanas têm um exame laboratorial toda semana sendo coletado lá, assim como a gente tem cardiologista, assim como a gente tem pediatra. Então, eu sou feliz
pelo local que eu escolhi, apesar que eu gostava muito de matemática, de física, eu achava que ia enveredar pela área de exatas, mas essa questão da saúde é minha essência. Eu acho que esse cuidar, né, olhar, entender, tentar melhorar. E os avanços que a gente conseguiu, semana retrasada, fizemos 136 cirurgias de catarata no nosso bloco cirúrgico do Altino Ventura, que se você comparar com qualquer clínica particular, está em melhores condições. Equipamentos de última geração, equipamentos de outros países. Hoje, uma cirurgia de catarata é entre 6 e 7 mil reais, um olho. Um olho. E o município, semana passada, realizou na melhor forma 136. Então, é isso que a gente tem evoluído. Hoje a gente tem hemodiálise na nossa cidade. Hoje a gente já tem, sim, o desenho e o local que a governadora vai construir uma maternidade. O hospital Agamenon Magalhães vai servir de porta de emergência e urgência. O Eduardo Campos está sendo o exemplo. Só que, lógico que sempre tem que melhorar. Em todos os aspectos da nossa vida, a gente consegue uma conquista, mas já pensa no melhor depois. E graças a Deus que a gente pensa no melhor, porque só assim a gente alcança a excelência. Muito bem. Só para deixar claro, primeiro eu quero agradecer. Nós estamos com mais de 230 pessoas simultâneas aqui no chat, muita gente participando. Antes de passar para Cornélio, só para deixar claro, caso a senhora seja reeleita, não está no seu radar fazer qualquer intervenção no São José. É o que eu disse, as prioridades e as oportunidades acontecem com a demanda. Se houver demanda, assim como eu fiz em qualquer outra, em todas as áreas, a gente vai procurar. Certo. Mas de uma forma consciente, de uma forma clara. Não adianta nada a gente tentar abrir um hospital municipal ou filantrópico que vai depender de emendas. As emendas, alguns deputados e senadores já indicam para outras finalidades para ser sucateado. A gente tem que ser responsável, a gente tem que ser direto e transparente com o que a gente promete para a nossa população. Ok, Cornélio Pedro. Prefeita candidata, né? Agradecer pela vinda, agradecer também aí pessoal que veio, toda a sua comitiva, né? Assessoria e também os demais que estão lá fora do nosso estúdio. Algo que sempre é subjetivo, mas a gente sabe que faz parte do processo, que é a questão do orçamento participativo e a criação de um plano de governo. E dentre esses temas se especula e se subjetiva muitas coisas. Ampliar, criar, fortalecer. E um fato que chama a atenção para a gente é sobre o número. Né? O seu plano de governo de 2020 tinha 39 páginas, se eu não me engano, e esse agora tem 10. Houve de certa forma, uma supressão, né, uma diminuição. Acredito que fez muito trabalho, né, para ter diminuído aquilo e estar com um outro projeto diferente. Mas eu queria falar sobre a questão da educação. Dentro do item de educação, fala aqui sobre ampliar a oferta de educação com a criação e a construção de creches, né, e novas unidades escolares. O setor de educação, né, na gestão teve problemas, né? Tanto é que o próprio secretário, numa participação na tribuna, ele assume uma situação onde houve uma necessidade de fazer um aporte de uma verba que não cabia naquele momento, que era a verba anterior, que se falou sobre 9 milhões. Inclusive, ele assume que realmente aconteceu. E aí você fala sobre a construção de novas creches, novas escolas, uma amplitude do programa escolar com relação à questão da juventude, das crianças, até mesmo um debate sobre o plano de cargos e carreira. Então, a minha pergunta tem dinheiro? E de onde vai vir esse dinheiro? Por as coisas que aconteceram, né? A gente precisa reforçar que, dentre as coisas que aconteceram muitas coisas positivas. Pela primeira vez na história de Serra Talhada, a gente alcança um IDEB nos anos iniciais 6,3. Foi a maior evolução em percentual e em pontuação da história da nossa cidade. Antes se comparava Serra Talhada com uma das piores educações, inclusive comparando com cidade pequena. Hoje, a gente está à frente de Recife, a gente está à frente de grandes cidades. Por que a gente investiu certo na educação? A gente reformou e ampliou 36 escolas em 3 anos e meio, Cornélio. Hoje, nossos alunos não precisam faltar mais aula porque não tem uma roupa adequada para ir para a escola, porque hoje eles têm farda. Hoje, nossos alunos não tomam leite em pó e um pacote de biscoito. A merenda é exemplo no estado de Pernambuco. A gente conseguiu incluir o PAA, o agricultor, para fornecer o bode, para fornecer o leite de água branca, para fornecer o mel, para fornecer a fruta. É um cardápio
que até um dia desse eu peguei para botar o cardápio lá em casa para imitarem de tão bom quanto é e tão variado, acompanhado pelo nutricionista. Hoje, uma mãe que recebe uma Bolsa Família não precisa dividir um caderno com 3, 4 filhos, não. Porque hoje, na nossa gestão, os mesmos materiais comprados para Marina e Vitória, que são as minhas filhas, a nossa rede municipal, os 13 mil alunos têm. Tem uma bolsa, tem um estojo, tem lápis de pintar, tem caderno, tem uma garrafinha de água. Tudo isso faz diferença. E a gente não só investiu no aluno, a gente investiu nos profissionais também. 723 notebooks de alta qualidade foram entregues a todos os professores. Um diário eletrônico, onde otimiza, onde faz eles ficarem mais eficientes na sua sala de aula, é entregue a todas as escolas. A gente abriu a primeira creche da zona rural. Porque antes, só quem morava na cidade tinha direito de aprender e ler na idade certa? Porque a zona rural era esquecida nessa idade. Hoje a gente tem, Paulo César, uma creche em Vazinha que atende 93 alunos. Hoje a gente já tem um planejamento de abrir logo, logo uma em Santa Rita. Hoje me perguntam qual é a maior obra que eu posso deixar de legado nesses 3 anos e meio. E aí eu poderia citar 92 milhões de reais que conseguimos com o presidente Lula para voltar ao Vaneta Almeida, 14 milhões de reais que a gente conseguiu para ampliar o aeroporto. Mas eu digo que a maior obra da nossa gestão em 21, começou em 21, que foi tirar 49 alunos de uma escola de Taipa, que não tinha um banheiro, que tinha que pular os alunos uma cerca para ir usar o banheiro. E naquele momento, onde muita gente dizia que não valia a pena investir R$500 mil, porque eram 49 alunos da zona rural, eu fiz questão de acompanhar o projeto e olhar todos os detalhes desse projeto. Sabe por quê? Porque eu aprendi na minha casa que a gente não ensina pelo que fala, a gente ensina pelo exemplo. E naquele momento, a equipe que estava compondo a prefeitura junto comigo entendeu que a prefeitura não é de Márcia, que a prefeitura não é de Márcio, que a prefeitura tinha que ter suas ações voltadas para o povo. E principalmente por quem foi esquecido durante muito tempo. É até bom você falar sobre isso para a gente deixar muito claro que em 3 anos e meio, nunca R$1 da educação foi para outra área. Todo o recurso da educação foi investido na educação e os resultados estão aí para mostrar. Todos os recursos da educação se transformaram em investimento em qualidade de estudo para os serratalhadenses. É assim que eu acredito que a gente muda a história da nossa cidade. É assim que eu acredito que a gente vai construir um futuro melhor para quem não tinha oportunidade, porque agora a gente tem. Então, desde capacitação com os professores, desde pagamento em dias, desde equiparação salarial, desde estrutura através de capacitação dos notebooks que eram prometidos e nunca eram cumpridos, desde uma sala de aula adequada, uma comida de qualidade, porque muitos alunos só têm aquela refeição naquele local, farda, kit escolar, foi por acreditar na educação e ter a capacidade de realizar que a gente conseguiu, através do IDEB, números jamais alcançados na nossa cidade. E está só no começo, está só no começo. A gente ganhou experiência e responsabilidade para saber como é que se faz. E o que eu garanto é que sim, agora a gente vai sim voltar a estudar e atualizar o plano de cargos e carreiras, assim como também entregar os quase 30 milhões de reais de precatórios que muitos professores passaram muitas décadas atrás dele. G. Filho. Bom dia a todos os telespectadores aqui que estão nos assistindo, prefeita, nossos companheiros. Peço até que as perguntas sejam mais rápidas para a gente não perder o tempo, tá bom? Márcia, enfim, eu gostaria de entrar pegando um gancho que o Cornélio deixou aqui, sobre a gestão fiscal ainda, porque recentemente a gente ouviu o líder da oposição, o vereador Vandinho da Saúde, jogar na imprensa, fez até nota dizendo que a gestão abriria uma secretaria nova de transparência e gestão, de transparência e controladoria. E a prefeitura emitiu uma nota também, dizendo que não tinha secretaria alguma. E aí, eu lendo o plano, uma coisa que me chamou a atenção, antes mesmo das próprias propostas que existem, é a ausência de um tema de transparência e gestão, de transparência e controladoria, né? E me pareceu que, não sei se esqueceram de colocar, porque no discurso dos oponentes, né, de Miguel, de Dr. Luiz Pinto, de Juscelio, transparência e gestão é uma prioridade.
E aí eu não vi no plano. Aí eu gostaria que a senhora explicasse por que não está esse item aqui, transparência e gestão, porque justamente essas polêmicas, né, de fiscais é o que estão chamando, são a bola da vez agora no governo, que a gente precisa debater isso. Eu gostaria que a senhora comentasse essa questão, essa ausência do item no plano de governo. Eu agradeço a pergunta, Giovanni Filho. Chama Giovanni Filho, Giovanni? Giovanni Filho. Eu agradeço essa pergunta porque eu acho que enquanto a primeira prefeita mulher da história de Serra Talhada, eu já tinha convicção do quanto de discriminação eu ia enfrentar, só não sabia que iam ser a tão baixo nível. Mas eu escolhi, assim como eu sempre escolhi na minha vida, não baixar a cabeça, sempre levantar. E com humildade, com amor, seguir em frente e vencer o medo. Só para você ter uma ideia, 3 anos e meio, a gente já tem 71 denúncias arquivadas. Ao todo foram 102 denúncias. 71 arquivadas. Você... Posso, isso tudo são denúncias, prefeito? Isso arquivadas, ou seja, sem imputação de multa, mostrando que a gente está com transparência, trabalhando e cuidando das pessoas. Arquivadas. Isso você não tem noção do quanto de tempo que a nossa equipe tem que parar de fazer o bem, de trabalhar por você, Serra Talhadense, para estar mostrando todas as nossas intenções através apesar de ser de uma documentos. prerrogativa do vereador, né, prefeito? Claro, mas eu acho que nossa cidade seria muito melhor se todo mundo se unisse em favor do povo. Aqui tem denúncias contra o povo. Quem é que é contra uma passagem molhada? Quem é que é contra um sistema simplificado de abastecimento? Quem é que é contra serviços públicos oferecidos de qualidade para a população? Aqui está tudo mostrado. São 71 denúncias arquivadas durante 3 anos e meio. Isso mostra, sim, que a gente trabalha com responsabilidade. Isso mostra, sim, que a gente escolheu respeitar o eleitor. Não está com mentira, não está com pirotecnia. A gente escolheu trabalhar para vocês e jamais, jamais ser a favor de quem não quer melhorias para a nossa população. Paulo César Gomes. Rapidinho, mas só citar a presença do vice-prefeito Márcio Oliveira, presidente da Câmara Manuel Ferreira. Há vereadores aí também. Tem Romério Caldson, Zé Raimundo, tem aqui Giliar também. Enfim, a minha temática, eu vou pegar um pouco na deixa de Cornélio, eu vou entrar um pouquinho na questão da educação. Eu vi muitas coisas interessantes, positivas, não dá para a gente enumerar aqui, porque, infelizmente, o tempo não nos permite. Mas eu queria entrar em 2 questões. Você cita no projeto para 2025, 2028, a questão de ampliação, de estruturação da ESET, né, que a gente chama popularmente de FAFOPS. E lá cita também a questão de discutir um plano de cargos e carreira para os profissionais. Isso porque, depois de muito tempo, esse ano nós tivemos greve, uma paralisação dos professores da ESET. Aí vem o outro lado, os professores da rede municipal. Você também teve uma série de embates, teve um dia 6 de maio, em que os professores foram às ruas de preto, enfim. Tem a questão do congelamento das progressões, não é? Para quem não sabe, a progressão é quando você adquire o título de pós-graduação, especialização, mestrado e doutorado. No meu caso, sou do Estado, é 11%, 13%, 15%. Pergunto para você, Márcia, além de tudo o que você colocou aqui, de renovação de frota, ampliação de escola de tempo integral, que é um projeto muito bom, parabéns aí pelas propostas de educação, mas com relação aos servidores da educação, tanto da ESET como da rede municipal, o que é que você pretende fazer? Bom, a gente complementar também que em questão de creches, a gente conseguiu mais 2 creches com nossa governadora, né? Uma no IPSEP, no Quitandinha, e outra na Caxixola. A gente conseguiu outra escola nova no Vaneta Almeida com o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As escolas em tempo integrais, a gente só tem 2 escolas em tempo integral, que é a Fausto Pereira, em Água Branca, e o Cônego Torres, que a gente colocou
2,5 milhões em cada escola para torná-las mais atrativas, já que os nossos indicadores e os nossos alunos lá estão bem capacitados. E esse ano a gente aumentou essa oferta de ensino integral em 40%, colocando na Carmélia, no Vila Bela e na Neto Pereirinha, na Malhada, também escola integral no 5º e 6º ano. Porque lá atrás, de forma errônea, colocaram nos anos finais e houve um abandono das escolas. Então, gradativamente, a gente vai aumentar esse potencial. Você sabe o quanto é importante nossos alunos estar integralmente no ensino. Na questão do servidor, a gente precisa fazer não só na autarquia, mas também em todos os setores. Se tem algo que a gente brigou muito, foi promover essas melhorias. E aí eu posso citar o pagamento em dias, né? Os nossos aposentados não tinha data certa de receber. Uns recebiam dia 10, outros dia 15, outros dia 20. Mas quem é aposentado geralmente vive na farmácia comprando seu remédio e se não pagar com 30 dias, ele não toma a medicação. Então, escutei vários relatos de dizer, eu vivo no meu cheque especial, pagando juro, porque eu não tenho dia certo de receber. E nessa gestão, 3 anos e 8 meses, a gente pagou todos os aposentados na idade certa, na data certa. A ESET tinha um planejamento de fechar a nossa autarquia em 6 meses da minha gestão, pelo subfinanciamento que existe lá. Até o ano passado, a gente já tinha repassado 8 milhões de reais para que lá continuasse funcionando. A lei do pagamento não se compara com a da rede municipal, mas a gente já está avaliando isso. Mas a gente precisava ressuscitar a nossa autarquia. E eu fui estudar onde estava dando certo. E vi que estava dando certo em Petrolina, que logo agora em Garanhuns, e a gente teve a coragem de acreditar, de colocar um curso de medicina, que foi aprovado no Conselho Estadual por unanimidade. E hoje a gente tem 50 alunos que teve a cerimônia do jaleco. E a emoção que a gente vê nos olhos de pais e de mães, que viu o potencial do seu filho, sabiam que tinham condições de serem médicos, mas não tinham a condição de deslocar para outra cidade. E hoje está na sua terra, na sua amada Serra Talhada. A gente também recebeu denúncias, mas como a gente não faz nada errado, eu disse, bora seguir. Todo mundo há de ver que é uma saída para a ESET. E esse mês, a ESET pagou sua folha de funcionários. Todos os meses eu mandava 250 mil reais para pagar a sua folha. Ela já está se tornando autossuficiente. Assim como estamos modernizando. Estamos fazendo uma reforma lá que tem salas que vão ficar magníficas, com alta tecnologia. Então, a gente precisa acreditar e não achar que é um problema histórico, que não vai... Não, tem que ter a coragem de levantar a cabeça, somar esforços com o grupo competente que a gente tem e resolver os problemas. E é isso que a gente tem feito, resolver os problemas. Agora, em questão dos servidores públicos, existe um aumento há mais de uma década. Há quanto tempo os funcionários, de um modo geral, estão sem aumento? Os nossos agentes de saúde, temos 182. Sempre era prometido uma insalubridade. Hoje eles têm insalubridade, porque a gente conseguiu organizar para que desse esse direito a eles. Hoje, todo funcionário tem um transporte, tem um auxílio transporte, que pode não parecer nada para quem recebe muito, mas para quem recebe um salário já é o seu botijão de gás e já é a sua conta de energia. Hoje, a gente capacita os nossos funcionários. Não preciso estar atrás de consultorias de Brasília, de outros estados, não, porque a gente vê o potencial que a gente tem na nossa cidade. Hoje, eu posso dizer que a gente está fechando os quadrimestres abaixo da lei de responsabilidade fiscal. Então, com isso, com dados claros, com dados verdadeiros e não com enganação, a gente pode pensar na melhoria de salário para todos eles. Nós estamos registrando aqui mais de 300 acessos simultâneos aqui. Muito obrigado pela audiência. Então, um bate-papo, um bate-bola grande entre as duas tendências aqui. Eu estou observando e estou rindo com uma pessoa que está dizendo aqui que vai tatuar a face da prefeita nela. Está empolgada. Ô, Márcia, eu vou voltar ainda à questão da saúde, porque eu acho que eu não vi você se manifestar. E eu acho que essa é uma oportunidade de você fazer um contraponto. Recentemente, o ex-prefeito Luciano Duque, o deputado Luciano Duque, ele foi nas redes sociais, que ele está com a prática de fazer vídeos, onde ele disse que a saúde, quando saiu, pegou os índices do Previne Saúde, deixou a Serra Talhada na terceira colocação, e você conseguiu fazer a desgraça de deixar
a saúde na 121ª colocação, pegando os índices da Prevent Saúde. Ele colocou isso como um atestado de fracasso da gestão. Você colocou aí uma série de investimentos, uma série de práticas, mas ele coloca o contrário. O que é que está certo e o que é que está errado nessa fala de Duque? Veja, eu não vou entrar nessa polêmica, porque, como eu sempre disse, a minha escolha, desde o dia 1º de janeiro de 2021, foi para trabalhar pelos serratalhadenses que precisam da nossa atenção. E não está com picuinha política. Todo mundo sabe, todo mundo acompanhou o desenrolar de tudo. Mas o que eu posso dizer é que antes não era nem Previne, era PEMAC. Hoje é Previne Brasil, que já teve uma nova alteração. Então, são indicadores diferentes, são cadastros diferentes. As pessoas têm que se comparar. As pessoas, os funcionários têm que estarem atentos ao sistema, tem que a gente cobrar direitinho, tá indo olhar. Então, o que eu digo é que quem tem um cardiologista atendendo no seu posto de saúde, um exame laboratorial sendo feito no seu posto de saúde, um pediatra atendendo, uma policlínica que tem um centro especializado de atendimento a diabético, atende 600 pessoas por mês. Hoje a gente tem um centro especializado mental, infanto e juvenil, com neuropediatra, com profissionais que a gente não encontra nem na rede privada. Pergunta às mãezinhas atípicas que estão levando seus filhos para lá, que estão sendo cuidados lá. Se não vale a pena investir, trabalhar, olhar para frente e cuidar das pessoas. Ok, Cornélio. Vou voltar um pouquinho aqui sobre o plano de governo. Não vou fugir muito para a política, não. Depois a gente vê aí, se der tempo. A gente fala diretrizes, metas e resultado. Eu acho que isso é fundamental para o cidadão, porque ele está lá com expectativa de que venha coisa nova. E eu estava vendo aqui sobre a ação social. Você tem até uma novidade que eu achei, que é o envolvimento dos jovens que cumprem medida social. Eu não tinha visto isso, né? E como eu trabalhei muito na área de segurança, a gente se preocupa, porque é algo que você está tentando tirar alguém, né, de uma situação de risco, alto risco, e mudar a vida dele. Mas a gente tem um problema grave que surge na cidade, que é uma questão de ação social, é uma questão de inclusão social, e ainda uma questão de segurança pública, que é o surgimento de espaços onde pessoas estão vivendo na rua, em situações de completo abandono. Né? E a gente percebe isso. E isso repercute na segurança, isso repercute na própria sociedade em si, que fica refém e querendo até excluir essas pessoas. E eu queria que você falasse sobre isso, porque no plano de governo eu não vi algo sobre essa situação, a criação de alguns espaços, como mudar essa metodologia que é retrógrada, que a gente sabe que não funciona, não adianta só jogar a justiça ou a polícia em cima, há uma necessidade de um trabalho, que aí é isso que eu parabenizo quando você coloca essa história do jovem que cumpre medida socioeducativa. Eu queria saber qual é a expectativa em relação a isso, porque isso é um fato que está surgindo nas grandes cidades e Serra Talhada já passa a ter um sinal de alerta sobre esse tema. É bom até a gente deixar claro que a gente tem um local. Hoje todo mundo fala na questão dos moradores de ruas, principalmente na Praça Sérgio Magalhães. E aí, se tem um cuidado que a gente teve, foi manter aquele lugar atrativo, porque é uma área comercial gigante, onde muita gente diariamente passa por ali. Você tinha uma praça escura, com a iluminação inadequada, a gente investiu R$500 mil para que aquela praça tivesse vida, para que aquela praça tivesse conforto para as famílias que eram acostumadas a ir. Eu me lembro que, para mim, a maior felicidade era quando meu pai deixava eu ir à praça, dia de domingo, depois da missa, e a gente investiu pensando nisso. Mas com o desenvolvimento da cidade acaba vindo também essas questões. Hoje a gente tem uma concentração maior de moradores de rua naquela localidade. Mas hoje a gente tem uma casa que esses moradores têm alimentação, tem atendimento de uma assistência social, de um educador social, tem onde dormir, onde tomar banho, porém não pode ser obrigado a estarem lá. A gente fez todo um mapeamento desses moradores de rua daquela localidade, mas a gente precisa unir forças, chamar Polícia Civil, Polícia Militar, Sociedade Civil, Ministério Público, para que todo mundo faça a sua parte. A gente tem a casa
onde eles podem ser cuidados, que inclusive atendeu mais de 200 pessoas o ano passado. A gente aumentou a quantidade de profissionais para acolher essas pessoas direitinho. A gente tem um mapa dessas pessoas. Através desse mapa, você pode olhar que as crianças que estavam pedindo esmola ali no Afonso Magalhães, no viaduto, pelas câmeras de monitoramento, a gente localizou de onde elas vinham. E hoje, em vez de estarem na rua, estão na escola, estudando e prospectando um futuro melhor. Então, a gente precisa unir forças, inclusive com a sociedade civil. Porque nossa praça é linda, nossa praça é um centro comercial e a gente precisa dar de segurança às pessoas que ali também estão localizadas. Mas falar sobre assistência social é algo que eu me sinto muito à vontade, porque eu tenho dito e repetido, esse é um governo de inclusão. Ninguém deixa ninguém para trás. A gente inclui e trabalha para todos, mas a gente tem que olhar para quem mais precisa de cuidado. Não podemos tratar igual os desiguais. E foi pensando nisso que a gente conseguiu mais 150 casas, que semana passada o presidente Lula, Fernando Monteiro, assinou um convênio com a Caixa de 19 milhões de reais. A gente comprou o terreno, o município, 3 milhões de reais, e já tem 19 milhões na Caixa para construir mais 150 casas. Foi um dos primeiros pedidos que eu fiz ao presidente Lula, foi a retomada do Vaneta Almeida. 900 famílias que estavam com sonho desde 2013 abandonado, já se sentindo enganado, e que a gente vai entregar já já. Já já essas 900 casas estão sendo entregues. Regularização fundiária. Quem acreditava que o município entregaria uma escritura pública? A gente assumiu a responsabilidade, a gente montou uma equipe capacitada através de Carol, de Rendel, entregamos 542 no Mutirão, na Coab, na Caxixola. E para a alegria da nossa população, porque antes muita gente não quis acreditar porque já tinha sido enganado, para nossa sorte, o presidente Lula já botou 870 mil reais para que a gente dê continuidade a esse belo trabalho. Há cozinhas comunitárias. Gente, no momento da pandemia, era o momento que mais houve necessidade. Se fechar uma cozinha no Mutirão. Uma das primeiras ações desse governo foi reabrir a cozinha comunitária do Mutirão, que oferece 200 refeições. A gente assumiu a responsabilidade e, com recurso próprio, abrimos uma cozinha no Vila Bela, que, juntando com a do Bom Jesus, serve mais de 600 pessoas. Pergunta a seu Rogério, lá do Vila Bela, qual era o sentimento que ele tinha? Pai de 4 filhos, onde a esposa abandonou, e vê os filhos com fome, chorando, e não ter o que oferecer. E quando eu ando lá, ele diz que o dia dele começa feliz quando vê as luzes da cozinha comunitária aberta. E a gente vai fazer mais. A gente já está com um projeto de fazer uma Anacoab no Sem Teto. Assim como a gente calçou todas as ruas, assim como a gente iluminou, a gente vai fazer mais lá. Eu sou muito feliz de dizer que a gente está investindo em habitação, de dizer que a gente está investindo em regularização fundiária, de dizer que a gente está investindo na alimentação dessas famílias vulneráveis, de estar colocando em prática o PAA. A gente conseguiu 1.200.000 do programa de aquisição alimentar o ano passado e 1 milhão agora. São 186 produtores rurais. Veja que projeto lindo. O produtor, o agricultor familiar, produz, a gente compra, dá uma renda a eles e distribui através de nossas cozinhas comunitárias, através das nossas creches. O leite, a gente conseguiu incluir o leite de água branca no PAA através da governadora Raquel Lira. São 600 litros de leite por dia distribuídos. Como não se alegrar de saber que a gente está lutando para diminuir a fome e as desigualdades sociais da nossa terra? Que filho? Prefeita, no discurso dos seus 3 oponentes, aí eu volto mesmo ainda pegando a tecla justamente da oposição, a questão do trânsito ainda é uma das principais críticas. E aí a gente pode puxar para a questão das multas. Tanto o Miguel, quanto o Luiz Pinto, quanto o Juscelio, eles prometem, garantem que irão mudar essa estética das multas, porque para eles a multa é para lucrar e não para educar. Há um sistema que mais se preocupa com a arrecadação do que com a educação. E aí, pegando esse gancho aí do trânsito, a gente coloca também a Zona Azul. Se eu dando uma olhada aqui olhada no seu plano de governo no quesito urbanismo, não tem uma proposta que a gente possa vislumbrar uma possibilidade de mudança. Ou não na estrutura, mas pelo menos no funcionamento, na forma. A senhora prevê mudar alguma coisa na Zona Azul?
E como a senhora vê essa questão das críticas, prevê também alguma mudança no trabalho em relação à multa, que eles fala-se de indústria da multa. Como é que a senhora vê essa questão e se no seu plano de governo não tem, mas a senhora poderia esclarecer melhor essa sua visão em relação a isso? Eu não estou aqui para estar enganando a população com promessas eleitorais. Eu estou aqui para assumir a responsabilidade que foi confiada pelo povo de Serra Talhada que votou em mim enquanto prefeita. E imagina uma cidade sem lei por um dia. Todo mundo passando onde quer, com a velocidade que quer, estacionando onde quer, não respeitando faixa de pedestre, não respeitando sinal. No outro dia, todo mundo iria estar atrás. Eu estou aqui para cuidar da nossa cidade. E os dados, eles são claros. Em 2017, OSPAN atendeu 1.720 vítimas de acidentes de trânsito. Em 2018, 1.619. Sabem quanto 2023 foram atendidos de acidente de trânsito na cidade de Serra Talhada? 603. É uma redução de 65%. Pergunta aos filhos que tiveram seus pais atropelados. Pergunta às mães que tiveram seus filhos atropelados ou envolvidos no acidente, se não vale a pena cuidar dessas pessoas. A gente hoje tem uma equipe de vigilância através das câmaras, não para multar, mas para dar segurança à nossa população. Foi prometido, mas não foi cumprido. E hoje a sociedade civil, a polícia militar, quando precisa de uma imagem, tem onde encontrar. Porque a gente garantiu essa segurança à nossa população. Hoje você tem faixa de pedestres elevada, que no início foi a maior crítica, que ninguém tinha visto, que é isso. As rotatórias. A gente precisa da agilidade, a mobilização da nossa cidade. Nossa cidade é uma cidade grande. Nossa cidade recebe milhares de pessoas diariamente. A gente não pode pensar mais como uma cidade pequena. A gente quer que nossa cidade cresça. Hoje você tem sinalização com tempo, os sinais com temporizadores, que aumenta o fluxo de acordo com a quantidade de carros que tem. Hoje você tem sinais que têm foco de iluminação na faixa de pedestre à noite, para os idosos que precisam ter uma iluminação melhor. A gente está investindo nos botões sonoros para os deficientes visuais. Então, a gente está trabalhando com responsabilidade. Agora, em tudo, a gente precisa melhorar. Eu tenho escutado que algumas pessoas têm pedido para a gente aumentar o tempo na questão do estacionamento, de 10 para 20. Por que não? Vamos sentar, vamos resolver. Foi isso que eu fiz durante esses 3 anos e meio. Escutar a demanda da população, os problemas dela e procurar solução. E a gente vai continuar. Agora, eu não posso estar aqui mentindo para você, dizendo que eu vou abolir as leis de trânsito que não foi feita, que é nacional. É aumentar o número de acidentes, é colocar em risco a vida de vocês? Não, eu estou aqui para ser responsável e transparente. E esses dados mostram que a gente está no caminho certo, que a gente está cuidando e dando segurança à população de Serra Talhada. Só lembrando que essa questão da concessão da Zona Azul se vence o ano que vem, aí pode ser renegociado item por item. A pergunta não é exatamente para você, porque não tem a ver com o plano de governo, mas com o momento. Talvez até Célio depois possa se manifestar através de notas. Nós estamos no período eleitoral e é carreata subindo e descendo, gente sem capacete, pessoas em cima de porta de carro, carros superlotados. E aí fica a dúvida, independente de ser candidato A, B ou C ou D, né, são 4 candidatos, se haverá multa para esses infratores. E aí depois, em um momento mais propício, ou você ou o Célio poderiam se manifestar. Mas a minha pergunta é sobre a agricultura, tá? No seu programa de governo de 2020, você citava o fortalecimento da produção e comercialização do camarão, do algodão, do mel, a implantação do abatedouro público e o fortalecimento da feira de animais, né? Isso aconteceu. E aí entra uma questão que tem sido muito contextualizado nesse momento político.
que tem a ver com as estradas. Lá no seu programa de 2020 você colocava ampliar as ações voltadas para o fortalecimento da infraestrutura hídrica de captação, armazenamento e distribuição de água, adutoras, barreiras, instalações de poços artesianos e profundos. Muitos poços você participou, até tomou banho. Mas aí vem à frente, adquirir máquinas para manutenção e construção de barreiros, estradas, máquinas PC, caçamba, retroescavadeira para as associações rurais. Pergunta a você, Márcia. O que é que acontece que surgem tantas reclamações vindas da zona rural com relação a estradas, açudes e poços artesianos? Veja, Serra Talhada, Pernambuco tem 184 municípios. Serra Talhada é o quarto em extensão. E essa grande extensão está na quantidade, está na zona rural. Hoje a gente tem mais de 350 comunidades rurais. Então, quando se começa a recuperação das estradas da zona rural, geralmente é no meio, final de junho, que é quando o período chuvoso cessa mais. E aí a gente aproveita. Quando vamos chegar lá nas últimas comunidades, já está dezembro que o período chuvoso chegou. Mas pela primeira vez, com a ajuda do nosso presidente Lula, através da Codevasf, do nosso deputado federal Fernando Monteiro, a gente conseguiu 8 milhões em maquinário, que foram entregues há 3 meses. 5 retroescavadeiras, também teve uma de Pedro Campos. A gente conseguiu 2 escavadeiras hidráulicas, 4 caçambões, uma motoniveladora. Hoje, a gente está com 5 patrulhas completas, distribuídas na zona rural. A gente está finalizando agosto. Lembrando que esse ano, o período chuvoso, ele durou mais um pouquinho. Começamos em julho, a recuperação das estradas. E a gente já recuperou 80% das nossas estradas com qualidade. Não era só quando a patroa ou a retro passava, muitas vezes com a lâmina para cima, só para enganar o povo dizendo que passou. E o melhor ainda é que a gente vai continuar com esses maquinários que a gente conseguiu adquirir com essa parceria, para que mesmo o período chuvoso a gente possa melhorar os locais com dificuldade. Eu estou indo agora para a região de Santa Rita, tem uma patrulha localizada naquela localidade. A região de Serrinha, grande parte já foi feita. A região, depois de Santa Rita, vai para a região do São Bento. Então, Caiçarinha da Penha, a patrulha está na região da Santana. Então, a gente tem conseguido recuperar. Vá olhar a Cacimbinha, vá olhar a Conceição de Cima. A gente está chegando em todos os lugares. E falar da agricultura, para mim, é de suma importância. Porque, como vocês todos sabem, eu adoro dizer, porque eu sou muito ciente de onde eu vim, de quais são as minhas raízes, e muito feliz de ser de Bernardo Vieira, sabe? Eu fui do tempo, Cornélio, que eu ainda tive que amarrar uma corda de um lado para o outro, lá perto do Cedro, para passar quando o riacho estava cheio. Não sou tão velha, não, mas dormi no Candeeiro ainda, viu? No Irajá. Em 96, a gente conseguiu iluminação. Mas hoje, a gente entregou 11 passagens molhadas. Gente, são 3 anos e meio. Hoje, muita gente não tem mais esse sofrimento. Como Thalita, que estava com sua filha de 6 meses, 40 graus de febre, e teve que passar diante de um riacho com água na cintura, com a filha com febre, para vir para o Ospam. Hoje, ela tem uma localidade melhor. A gente entregou passagem molhada no Pilãozinho, no Firmiano, agora terminamos a Daema, Jurema, Fazenda Lagoa, Cacimba Nova, estamos no Poço Escuro, vamos para o Chique Chique. São 11 passagens molhadas, com mais 3 sendo colocadas em práticas agora. Sistema simplificado de abastecimento. Giovanni, a gente está em 2024. Existe muita gente que tem que botar lata d'água na cabeça, andar vários quilômetros para pegar um balde de água, para lavar os pratos, para tomar banho. A gente entregou 15 sistemas simplificados de abastecimento em 3 anos e meio. Se você perguntar a Zefinha lá na Serra Grande, você vai ver a felicidade de ver a primeira vez a água saindo da torneira para ela lavar os pratos. Se você perguntar a dona Genilda, lá no Salgadinho, você vai ver a felicidade dela dizer que não deixou de tomar banho de cuia. Se você olhar dona Glória, lá no Angico Grande,
Claro que eu tomo banho. A felicidade é gigante. E daqui para esses 60 dias, a gente entrega mais 4 sistemas simplificados de abastecimento. A gente está investindo, sim. A agricultura familiar está sendo vista, tanto vendendo para a educação, quanto vendendo para a assistência social. Nunca se teve tanto recurso investido. A cooperativa de mel, pela primeira vez, está fornecendo, como ontem eu mandei comprar, mais 4 toneladas. Por que não substituir o açúcar pelo mel? Por que não substituir o leite em pó pelo leite da cooperativa de Água Branca? Por que não substituir o ovo na merenda escolar pelo bode produzido pelos nossos criadores daqui? Que hoje tem um local onde teve melhoramento genético, lá na UAST. Conseguimos com o Fernando Monteiro R$700 mil para a construção e mais 500 mil para mobiliário. Através desse melhoramento desses caprinos, a gente conseguiu atrair para cá a Expoberro, que fez com que os nossos produtores foram vencedores em 2 campeonatos de Pernambuco e 3º lugar em São Paulo. Isso através do nosso projeto. A gente, pela 2ª vez consecutiva, ganha o prêmio Prefeito e Empreendedor do SEBRAE, de alta responsabilidade, com programa de assistência técnica. Hoje a gente atende 200 famílias da zona rural, com veterinário, com técnico, com agrônomo, com zootecnista. Hoje a nossa equipe vai olhar e ensinar a melhor forma de ter lucratividade através da tecnologia. Então, os desafios são grandes, mas a força do trabalho é maior. Batendo agora mais de 350 acessos simultâneos, agradecendo aí pela audiência de todo mundo. Eu vou insistir, sem querer enfucar, mas já enfucando, não seria da minha natureza, mas o enfucamento positivo. Porque a gente não tem a oportunidade de ouvir a senhora todo santo dia. E eu sinto que que as coisas estão acontecendo e não está tendo contraponto. E eu fico meio irritado com isso às vezes. Tem uma série de vídeos que o deputado Luciano Duque não sei se a senhora já viu, está soltando aí nas redes sociais, que ele está dizendo destravadora de obra de quê? Onde é que ela foi que ela destravou a obra? Se ela deixou uma creche abandonada no bairro do Mutirão, e aí ele fez um vídeo nessa creche abandonada, foi na estação do Forró, disse que a senhora não destravou nada, que deixou uma obra lá abandonada, inclusive a gente chegou até a fazer uma matéria sobre isso, da Estação das Artes. E para fechar, ele disse que falta, tem uma escola na Coab, um centro na Coab, uma escola da Coab que está pela metade, uma creche do Mutirão que está pela metade, e na Coab também, que a senhora começou uma obra que não terminou há 3 anos. Aí ele está levantando nas redes sociais dele, que a senhora está destravando, se a senhora está abandonando. E esse discurso do destravamento foi um discurso que a senhora trouxe não de agora, bem do ano passado. Queria que a senhora comentasse. Eu já disse e repito, eu não gasto meu tempo. Eu acordo todo dia muito cedo, eu durmo muito tarde, mas não canso porque eu sou feliz quando eu vejo tudo que a gente conseguiu fazer. Segundo, que a gente está a 36 dias de uma eleição e eu não sei se o deputado está concorrendo a nada, então eu não tenho como perder tempo se não é um concorrente meu. A não ser que ele queira fazer com outro candidato o que ele quis fazer comigo, que foi torcer contra a Serra Talhada, que isso eu não deixei de jeito nenhum. Né? Por isso que a gente conseguiu somar força, por isso que a gente montou o maior grupo político do estado de Pernambuco. Hoje o presidente Lula conhece Serra Talhada pelo nome e pelo trabalho. A governadora Raquel Lira disponibilizou os seus partidos para compor a nossa chapa. Silvio Costa Filho, Doriel, todos os 3 senadores estão no nosso palanque, porque entende que a gente não está com baixaria, a gente não vai perder esse tempo, não. Eu sou muito convicta do que eu quero, eu sou muito determinada no que eu quero. Essas obras, elas estão paradas desde 2018. Eu assumi a prefeitura em 21. Graças a Deus, o nosso presidente Lula entrou em 22 e sempre, quando eu vou a ele libera os recursos. As escolas e a creche estão em pleno vapor, porque está tendo a liberação do recurso a partir de dezembro de 2022. Sim, claro. E a Estação das Artes, houve um problema na empresa que ganhou a licitação e declarou falência, mas que a gente já está com empresa de novo. Então, gente, eu respeito cada eleitor de Serra Talhada, eu respeito cada cidadão serratalhadense. Não esperem de mim
tá com disse-me-disse. Primeiro, porque eu não fui criada nisso. Nunca fui criada assim. Segundo, porque a gente dá o que a gente tem. E o que eu tenho é amor e respeito pela população da minha terra. Você não tem noção, Giovanni, do quanto todos os dias eu acordo feliz e agradecida a Deus por estar tendo essa oportunidade, sabe, Paulo César, de ser a primeira prefeita mulher. A gente foi olhar um dado, o número de candidatas mulheres no estado de Pernambuco, assim como no Brasil, diminuiu. Não só para prefeita, mas para vereador e para vice. Porque é difícil ser uma mulher no local de poder. A gente escuta muita discriminação. Muita gente acha que leva a gente no grito, que desrespeita. Mas eu fui criada, eu tenho isso em mim, que meus desafios a gente enfrenta. Eu disse isso na convenção e veio do fundo do meu coração. A gente só sabe a força que a gente tem quando a gente é obrigada a ser forte. E em muitos momentos da minha vida eu fui obrigada a ser forte. Mas não perdi minha gentileza, não perdi minha humildade, não perdi o propósito de estar aqui. Vamos lá. O tempo está correndo, né? Mas eu queria falar, já que a senhora falou sobre palanque, né? A senhora teve uma preocupação de construir um grande palanque, inclusive esse palanque com figuras que fizeram críticas pesadas aqui. A gente cita o seu vice-prefeito, que deu uma nota baixa para a sua gestão há poucos meses, e hoje está caminhando junto. Eu queria entender o que é que esse pessoal trouxe para você. Você hoje se sente confortável ao lado dessas figuras, como Sebastião, como Faeca, como o próprio doutor Valdir, muitos que fizeram, e a própria Marília Reis, né? Esse palanque, realmente, ele tem sido positivo para você, e você se sente confortável em ter que explicar essa relação para a sociedade, que a população realmente, há uma crítica, somente na rede social, sobre esses entendimentos. Queria que você falasse sobre isso. Eu fico muito feliz em saber que não é um desejo de Márcia. O desejo do povo de Serra Talhada, o desenvolvimento de Serra Talhada, conseguiu atrair a atenção de tantas pessoas. Veja a capacidade de a gente mostrar, através da força do trabalho, a vontade que a gente tem de servir o nosso povo. Político não está contra. Nunca vi político sábio e que tem interesse em desenvolvimento estar perto de onde o povo não está. E conseguir, em 3 anos e meio, mudar a percepção que muitos diziam do poste, da menina que não sabe de onde vem nem para onde vai, para uma pessoa que conseguiu ser presidente da AMUP no seu 2º, 3º ano de mandato. Conseguiu a aceitação de 183 prefeitos. Então, a gente teve esse destaque pela transparência, pelo que quer fazer, pela força e a capacidade de mostrar o que está em primeiro lugar, de ser visto por Lula, de ser visto por Sebastião, que colocou 1 milhão na saúde agora, que seu irmão Valdemar está colocando 1 milhão para a gente construir a creche da CAGEP, que a gente conseguiu o terreno. Acabei de comprar o terreno vizinho, a prefeitura acabou de comprar o terreno vizinho ao posto de saúde, ali vai ter creche, ali vai ter a quadra tão sonhada, assim como o Borborema vai ter a praça tão sonhada, no terreno também vizinho ao posto de saúde. Doutor Valdir tem atendido todo mundo com muita presteza. A ex-deputada Marília Reis tem inaugurado, como a gente inaugurou, obras tão importantes para a Serra Talhada, tem se disponibilizado, através do seu conhecimento no seu partido, a colocar mais recursos para cá. A governadora Raquel Lira nos deu 2 creches, uma maternidade que foi tão pedido, está liberando o recurso dos asfaltos, ajudando a gente a fazer nossas festividades. Por que dizer que toda essa união não trouxe benefício para o nosso povo? Claro que trouxe. E eu sou feliz de ser vista como uma pessoa onde tem credibilidade, que o povo acredita, que não utilizo só no momento de necessidade e que as ações que são colocadas são retribuídas em trabalho para o nosso povo. O tempo zerou e nós entramos agora nos 5 minutos complementares, não é isso? Posso fazer? Pronto. Não, eu gostaria só de agradecer a presença da prefeita, né, desde já.
Calma aí. A assessoria aqui tá... Tá aperreado por quê? Os outros estão aperreados. Não é você que tá aqui, deixa ela aí. Só agradecer. Não, calma. Vamos aqui lá, o povo lá. tá assistindo também. Só agradecer, Fica Marcelo, frio. desde já. E pedir um compromisso público. E aí já comprometendo a senhora. Porque em 2020 a gente sentiu muito a sua falta no debate que nós fizemos aqui. E aí a gente já pré-agendou na Justiça Eleitoral dia 28 de setembro. Contamos com a senhora aqui. Gostaria que a senhora confirmasse publicamente que a senhora vem no debate do Farol aqui nesse estúdio com a gente. Eu, em todas as oportunidades que eu tenho de debater de forma muito democrática, de forma muito respeitosa, a gente sempre tem feito isso. A agenda, né, nesse período de final, na reta final da eleição é a loucura. Agora mesmo a gente vai para os pilãozinhos, São João dos Gaia, Lajinha, Santa Rita, para voltar para a procissão, para a missa das comunidades rurais. A gente tem feito esse esforço de sempre estar presente, mas aproveitar esse momento de considerações finais para agradecer a Deus, a Nossa Senhora, pela forma que ela está iluminando nossa caminhada. Agradecer a todo o carinho do povo que confia nas nossas ações. Agradecer a todos os colaboradores do município que trabalharam incansavelmente para o que estava no papel, para o que estava no sentimento do povo ser concretizado em realizações. Ontem a gente inaugurou a praça, ali o calçadão da Coab. A felicidade daquelas crianças é lindo. Assim como a gente vai inaugurar a do Bom Jesus, assim como a gente vai inaugurar a do Vila Bela, a gente tem conseguido fazer o que se propôs a fazer. Mas a gente tem a convicção e a clareza que tem muito mais o que fazer. Até ontem, são 177 ruas calçadas, mas ainda faltam mais de 200. A gente já está com um projeto em busca de recurso para fazer isso. São 36 escolas e creches recuperadas, reformadas. A educação está 6,3. Mas eu não quero ser o primeiro lugar do sertão. Eu quero ser o primeiro lugar do Estado, porque nossas crianças merecem isso. Então, a experiência que a gente conseguiu, a forma de trabalho coeso, transparente, faz com que a gente tenha credibilidade de dizer que fizemos muito em 3 anos e meio, mas que a gente vai fazer muito mais nos próximos 4 anos. Então, agradeço ao presidente Lula por ter me permitido eu ser candidata por um partido que eu acredito, que eu amo, que é o PT, por ser prioridade do partido a nível nacional. Eu agradeço a esse grande companheiro, que eu tenho uma admiração peculiar por ele, a Fernando Monteiro, a todos os nossos pré-candidatos, a vereadores e vereadoras que têm feito o seu papel da melhor forma possível e, acima de tudo, a população que tem nos abraçado e confiado nas nossas propostas. A gente agradece, Márcio, sua presença, agradece a paciência aí da assessoria, Caio, Zé Paulo, Ana. Mas, enfim, seja sempre bem-vinda. Estamos esperando dia 28, né? E a gente vai chamar o comercial, porque tem bomba.